Que tipo de treino prescrever para idosos sarcopênicos? Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Eu estou começando agora mais um programa Personal Senior, que é um programa que leva o profissional de educação física a um faturamento superior a R$ 10.000 por mês, sendo um personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme, para quem não me conhece, muito prazer, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação também lá em atendimento personalizado e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Sou personal sênior há mais de 17 anos e proprietário de academia há quase 10. Gente, cada semana eu trago assuntos diferentes aqui nas lives, nas publicações aqui da página, com o objetivo de ajudar o personal trainer a se qualificar e a se destacar sendo um personal trainer de idosos. Nessa live que está começando agora, vou falar um pouquinho mais sobre sarcopenia. Sarcopenia, que é um assunto que a gente acaba lidando com muita frequência nas academias, principalmente, óbvio, as pessoas que trabalham com alunos idosos. Eu não sei se vocês acompanharam a página do Instagram ontem, mas ontem eu fiz uma espécie de aquecimento para a live de hoje. Então eu coloquei lá nos stories alguns testes que servem para a gente identificar um possível caso de sarcopenia. Até acho que vocês conseguem buscar ainda os stories se botarem agora lá. Então tem alguns testes como teste de preensão palmar, que é feito com um dinamômetro e tem uma relação direta com casos de sarcopenia. Coloquei lá o teste de TUG também. E além de teste, tem uma maneira que a gente consegue identificar, não diagnosticar, tá? Mas pelo menos fazer uma triagem ou ter uma suspeita de um caso de sarcopenia, que é através da circunferência muscular, através de uma medida que a gente vê na panturrilha esquerda do aluno idoso. Tá? Então ela tem uma relação direta também com fragilidade. Bom, existe também, gente, um questionário, Ele se chama SARC-CAL-F. SARC-CAL-F. É um questionário que foi feito nos Estados Unidos, Ele é muito discutido em função de ser um questionário e ele trazer perguntas, em relação à função muscular e também à força muscular da pessoa. Só que ele não leva em consideração a massa muscular. Então, por isso, ele é muito discutido, muito questionado. Então, mas de qualquer maneira, é mais uma referência, uma alternativa que a gente tem, para identificar um possível caso de sarcopenia. Imagina se vocês conseguem, diante das aulas de vocês, do olhar de vocês, de um profissional da saúde, identificar um caso desses com um aluno de vocês. Obviamente que vocês vão ter o trabalho muito valorizado, tá? E vão passar a trabalhar ainda com mais segurança para diminuir ou acabar com essa condição do aluno de vocês. Gente, é importante a gente ter conhecimento sobre esses casos específicos, essas doenças específicas, porque a gente tem um pensamento aqui de levar o personal trainer a um faturamento de mais de 10 mil por mês. E sendo dessa maneira, a gente tem que entregar resultados concretos. E para isso, a gente tem que ter conhecimento dessas particularidades, tá? Então, é super importante a gente se qualificar cada vez mais, para ter mais segurança no momento da prescrição do treino, tá? Outra questão é da segurança. A gente não pode pôr em risco um aluno nosso. Então é preciso ter conhecimento daquilo que a gente está prescrevendo para ele, tá? Mas assim, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a recomendação de treinos, de exercícios para pessoas que têm essa doença, tá? Vamos nessa então? Bom, vamos lá.
Se vocês estiverem aplicando um treinamento que seja padrão para idosos, vocês podem aí estar cometendo um grande erro com aqueles idosos que são sarcopênicos, né? Se vocês trabalharem com uma carga que não seja adequada, vocês correm o risco de lesionar esse aluno, né? Trazer uma lesão mais séria para ele, ou até uma situação pior, que é uma queda. Agora, se vocês não estiverem trabalhando com uma carga adequada, estiver com uma carga abaixo do que realmente um aluno sarcopênico precisa, vocês vão estar fazendo bem para o aluno na questão social, né? É o máximo que vocês vão conseguir. Porque se vocês não conseguirem trabalhar com a carga adequada, aquela que ele precisa, não vai ter benefício algum para esse aluno. Então tem muito personal que, por falta de conhecimento, acaba fazendo um treino padrão para todos os idosos. E vamos lembrar que existe no treinamento físico alguns princípios, e o princípio da individualidade é um deles, né? Então a gente precisa ter conhecimento sobre as particularidades, as necessidades que o nosso aluno tem, para assim poder prescrever um treino mais direcionado para ele. Então, sabe esse personal que prescreve um treino padrão para qualquer tipo de idoso? Esquece, você não pode ser esse personal. Se você quiser ter um faturamento superior a 10 mil por mês, você não pode ser esse tipo de profissional. Ou então aquele personal que é top nas redes sociais, né? Sabe falar bem, se comunicar, ele tem muitos seguidores, fala bonito, só que não tem conhecimento sobre doenças específicas. Aí também não adianta. Então, por isso que a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais a fundo sobre as particularidades dos alunos para trabalhar de maneira específica com eles. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma aluna que eu tenho, tá? Ela tem 74 anos, ela não veio para mim com o diagnóstico de sarcopenia, tá? Só que o que ela relatou para mim na anamnese dela na hora da avaliação? Que ela tinha fragilidade muscular, ela se sentia frágil, né? E ela tinha dificuldades de realizar muitos movimentos que ela tem no dia a dia dela. Coisa simples, tarefas de casa. E aí, gente, realizando o restante da anamnese e alguns testes depois, eu mesmo comecei a identificar que ela poderia ser um caso de sarcopenia, né? Pô, ela era mais super magra, né? Fragilidade, não conseguia fazer algumas tarefas diárias simples. O que eu tenho que fazer com ela? Aí eu comecei a organizar o treino dela pensando realmente nas necessidades que ela tinha. Então, com essa senhora precisava ganhar massa muscular, precisava ganhar força, e com isso ela conseguia realizar aquelas tarefas que ela tinha no dia a dia dela, porque era uma necessidade para ela, tá? Então, eu fiz a avaliação física nela e realizei alguns testes físicos, tá? Além dos questionários. E olha só, vou usar aqui, pegar um exemplo de 3 testes que eu fiz com ela. Primeiro, teste de preensão manual. Vocês estão lembrados qual é o teste de preensão manual? Aquele que a gente usa um dinamômetro, né? Um aparelhinho que a gente aperta aqui, ó, faz uma pressão com a mão, e aí ele expressa quantos quilos a gente consegue, né, de força na mão. O primeiro teste, a primeira avaliação que ela fez, ela tinha conseguido 16,6 quilos, tá? Foi a força máxima que ela conseguiu nas 2 mãos. Gente, fiz também com ela o teste de flexão de cotovelos, que é um teste de força e potência para membro superior, tá? Então é um teste onde a pessoa fica sentada numa cadeira com um peso de 2 quilos nas mãos, tá? E por 30 segundos faz flexão de cotovelo, tá? E aí eu tenho que registrar o número de repetições que ela conseguiu. Então, nesse teste de flexão de cotovelos, o máximo que ela conseguiu foram 14 repetições.
E ainda fiz o teste de sentar e levantar da cadeira, que é um teste de força e potência, só que para membro inferior, tá? E ela, nesse teste, ela conseguiu 13 repetições, tá? Isso tudo na primeira avaliação dela. O teste de levantar é muito semelhante ao de flexão de cotovelos. Eu marco 30 segundos no relógio e vejo o maior número de repetições que ela consegue fazer. Agora, olha só, 4 meses depois, eu fiz uma reavaliação física nela. Então, primeiro, fiz um treinamento de base ali no primeiro, até a metade ali quase no segundo mês, e depois eu comecei a trabalhar de maneira mais específica essas variáveis que eu precisava, tá? Depois de 4 meses, então, a preensão manual, o teste de preensão manual, que ela tinha conseguido 16,6 quilos, na segunda ela conseguiu 19 quilos, tá? Parece pouco, né? A gente olhando assim, mas imaginem uma pessoa que é fragilizada, que era sedentária, né? Então ela começou a se exercitar comigo, e depois de 4 meses ela teve uma melhora de 14% nesse teste. Depois, teste de flexão de cotovelos. Ela tinha conseguido 14 repetições. Fiz novamente, depois de 4 meses, esse teste com ela e ela fez 21 repetições. Gente, de 14 para 21 repetições em 4 meses. Olha a capacidade de força que ela adquiriu em membro superior. Então, nesse teste, ela teve uma melhora de 50% na capacidade de força. Agora, imaginem vocês entregando esse tipo de resultado para um aluno que está começando, para um aluno que entrou na academia, não gosta de fazer academia, mas está se sentindo mal, está se sentindo frágil, não está mais conseguindo fazer as coisas que gosta de fazer no dia a dia, e passado 4 meses, vocês falam para essa pessoa, entregam o resultado para ela, que ela aumentou 50% a capacidade de força de membro superior dela. Você acha que essa pessoa não vai ficar satisfeita com o trabalho de vocês? Outra pergunta, vocês acham que essa pessoa vai parar de treinar? Ou vai trocar vocês por outro personal? De maneira alguma. Tá? Então, eu bato muito nessa tecla de que a gente precisa, para reter os nossos alunos, entregar resultado. E entregar resultado a gente consegue avaliando o nosso aluno. Não tem outra maneira, né? Não dá para ser na subjetividade. Falar, dona fulana, a senhora parece que está mais forte agora, hein? A senhora fazia esse exercício com 2 quilos, agora está fazendo com 3. Acho, não existe achismo. Tem que entregar resultado concreto. A senhora na primeira avaliação física, no primeiro teste que a senhora fez, a senhora tinha feito 14 repetições. Agora na reavaliação, depois de 4 meses, graças ao nosso trabalho, ao esforço que a senhora está demonstrando aqui nas aulas, a senhora fez 21 repetições. Ou seja, a senhora aumentou em 50% a sua força muscular nos braços. Poxa, é outro tipo de informação que a gente passa. Isso é valorizar também o nosso trabalho. E no teste de sentar e levantar, onde ela tinha feito 13 repetições, na reavaliação ela fez 18 repetições. Então ela teve uma progressão, um aumento aqui de 38% na força de membros inferiores. Tá? Beleza, ótimos resultados. Mas como é que eu fiz? O que eu fiz, né, para melhorar esses índices dela? Gente, o que eu fiz? Trabalhei com carga, com intensidade. Sabe aquele papo de que o idoso não deve fazer força, porque a gente vai machucar ele, não pode trabalhar com carga elevada? Esquece isso, gente. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Se a gente não trabalhar com carga alta, trabalhar só com carga baixa com o idoso, aí sim que a gente vai expor ele a ter um problema maior. Aí sim que a gente vai deixar ele com possibilidade de ser frágil. Então, para gerar um desequilíbrio no organismo dele e ter uma... entrou uma ligação aqui, voltando. Vamos lá.
Então, para gerar uma readaptação fisiológica, uma mudança no organismo desse meu aluno, eu preciso trabalhar com cargas que desafiam ele, né, que exijam desse meu aluno e que seja o aluno idoso, principalmente o aluno idoso, que tem uma perda de massa muscular, principalmente do tipo 2, que são fibras de força. Então eu preciso trabalhar com carga elevada, com um idoso que é fragilizado. Mas claro, né, gente, vamos cuidar porque eu preciso primeiro preparar esse meu aluno para chegar ao momento que ele vai trabalhar com carga mais alta. Não é porque eu preciso trabalhar com cargas elevadas, porque ele é sarcopênico, que esse meu aluno vai chegar e eu simplesmente vou começar a trabalhar com uma carga elevada com ele. Tem toda uma preparação para ele chegar num ponto, num momento, numa fase que ele assim vai passar a trabalhar com uma carga mais elevada. Então, com alunos fragilizados, sarcopênicos, gente, eu trabalho sim com carga elevada, trabalho na minha organização de treino, trabalho com rota dividida de treino. Você sabe o que é rota dividida? Quando a gente divide o treino. Treino A e B, treino A, B e C. Então tem maneiras da gente intensificar o treino também, que não é só apenas aumentando a carga do exercício. Se eu dividir o meu treino, por exemplo, fazer um A e B, no treino A, eu vou trabalhar só peito e não vou trabalhar costas, eu posso botar muito mais exercícios de peito, né, do que um treino único. Então no treino único eu vou ter 2 exercícios de peito, lá no treino dividido eu vou ter 3. Lá no treino único eu tenho um exercício de costas, no treino A e B eu vou trabalhar com 2, com 3 exercícios. E essa é uma maneira da gente intensificar o treino do aluno, tá? E eu não preciso nem estar aumentando a carga. Tem outras maneiras também, né? Por exemplo, sistemas avançados de treino. Vou dar um exemplo para vocês. Pega um B7, por exemplo. Um B7 é um sistema de treino onde eu faço 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Então, por exemplo, vou dar uma ênfase em peitoral. Aí eu faço um supino e na sequência eu faço um apoio. São 2 exercícios primários para peito, tá? E eu não dou intervalo entre eles. Então, assim, daqui a pouco eu não vou trabalhar numa carga máxima, mas eu vou botar 2 exercícios para o mesmo grupo. Crio uma intensidade maior, uma dificuldade maior para o meu aluno sem botar uma carga mais alta, tá? Esses casos aqui de sistemas diferentes eu uso muito com pessoas que têm artrose, por exemplo, tá? Que eu não posso trabalhar com uma carga elevada. É uma estratégia, tá? Mas outra coisa, gente, quando eu trabalho também com essas divisórias de treino, assim, essas rotas divididas, eu tenho que trabalhar também com alguns treinos recuperativos, tá? Porque eu não posso trabalhar todo o treino com uma carga elevada. Então, assim, ó, eu posso usar também o próprio movimento desses testes que eu falei para vocês durante as minhas aulas. Por exemplo, teste de sentar e levantar da cadeira. A minha aluna ali, ela tinha feito 13 repetições no teste, na avaliação física. Na aula, eu posso usar o mesmo movimento, fazer ela levantar e sentar da cadeira, fazendo 2 séries de 10. Depois eu vejo que ela está com uma facilidade maior, aumento para 3 séries. 3 séries de 8. Posso botar carga e assim eu vou progredindo, né? Então, ela vai evoluindo de acordo com a progressão que ela vai tendo, tá? E vamos pensar, pessoal, se a necessidade do meu aluno é aumento de força e de massa muscular, será que eu vou dar ênfase no meu treino ao trabalho aeróbio? Não, né? Não tem porquê. Se eu tenho um idoso que é sarcopênico, é porque ele está frágil. Se ele tem fragilidade, provavelmente ele tem uma instabilidade muito grande. Será que ele vai conseguir subir numa esteira e ficar equilibrado? Dificilmente. Então eu vou dar ênfase a realmente as necessidades que ele precisa. Nesse caso aqui, aumento de força e de massa muscular. E com o passar do tempo, ele passa a ter a função física dele recuperada de novo, para realizar aquelas tarefas que ele sempre faz na vida dele, tá? Então, gente, essa questão de aumento de carga e de
intensidade dos exercícios é o que eu chamo de progressão ativa de treino, tá? Então, é uma progressão não só em relação à carga, mas também a exercícios mais complexos. E esse é um cuidado que a gente tem que ter também, tá? A gente precisa saber em qual fase o nosso aluno se encontra. Vou fazer um treino de equilíbrio estático com o meu aluno. Será que vocês já vão pegar e vão botar esse aluno em cima de uma cama elástica, fazendo um exercício de equilíbrio unipodal? Poxa, mas o cara não consegue nem se equilibrar direito. Como é que a gente já vai trabalhar em cima de uma cama elástica que tem uma instabilidade muito grande? Não dá. Então a gente precisa trabalhar numa fase mais básica e evoluindo aos poucos, beleza? Então, minha gente, a dica é sempre avaliar o aluno. Gui, mas eu não sei avaliar, eu não tenho aparelho. Gente, avaliação para idosos são testes de funcionalidade. Isso é o principal, é a principal parte da avaliação física. Não precisa de material e são testes muito simples de fazer. Eu acabei de falar para vocês aqui sobre o teste de flexão de cotovelo. É só pegar um halter de 2 kg e fazer por 30 segundos. Quem é que não consegue fazer isso? Ou então, mais simples ainda, o teste de sentar e levantar da cadeira. O aluno levanta e senta 30 segundos. Será que você não consegue aplicar isso no seu aluno? Então, assim, é querer, gente. É querer aplicar esses testes. Só para relembrar aqui, a questão do conceito de sarcopenia, né? Sarcopenia, ela é entendida como um transtorno progressivo da musculatura esquelética, né? Que envolve, então, a perda da massa muscular, da força muscular e também da função muscular. Vamos lembrar que função muscular é movimento, né? São atividades que as pessoas fazem no dia a dia, tá? E muita gente acaba confundindo o conceito de sarcopenia com fragilidade. Só que, gente, a fragilidade, além desses sintomas todos que são comuns aqui à sarcopenia, a fragilidade ela pode apresentar ainda déficit hormonal e nutricional, que não ocorre com sarcopênicos, tá? Então, uma pessoa frágil, provavelmente ela seja sarcopênica. Agora, uma pessoa que é sarcopênica, pode ser que ela não seja frágil, porque ela não tem esses déficits, tá? Então, a gente tem que cuidar isso também. Mas claro que, né, nos dois casos é necessário o aumento da massa muscular, o aumento da força, e também nesses casos aqui é necessário um aporte energético elevado, porque ela precisa da síntese proteica, precisa aumentar a massa muscular, tá? Bom, diante de tudo isso que eu falei até agora, o que é recomendado então para idosos sarcopênicos? Para responder isso aqui para vocês, eu peguei aqui o Consenso Europeu de Sarcopenia, tá? E segundo o Consenso Europeu de Sarcopenia, é recomendável, olha só, a realização de um treinamento progressivo de exercícios resistidos, tá? Então, exercício resistido, ou seja, exercício contra resistência. Musculação, treinamento funcional, não deixa de ser, a gente utiliza o peso do corpo como sobrecarga. Pilates é um exercício contra resistência também, resistência de molas, enfim, tá? Assim, se consegue melhorar a massa, a força muscular e o desempenho físico, tá? E aí, gente, o Consenso Europeu de Sarcopenia, ele recomenda uma prescrição com base no percentual da força muscular que o aluno consegue suportar. E para identificar isso, ele recomenda o teste de 1RM. Aí, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu já vou divergir um pouquinho dessa situação aqui, tá? Vocês lembram o que é o teste de 1RM? É o teste de uma repetição máxima, né? Ou seja, quanto de carga que a pessoa consegue botar no aparelho para fazer apenas uma repetição. Então, é a carga máxima dela naquele aparelho. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá.
Vou botar meu aluno a fazer uma extensão de joelhos. Ele senta lá, põe uma carga altíssima e aí ele consegue fazer 5 repetições com 100 quilos, tá? Aí, gente, o que eu faço? Eu pego essa carga, calculo, faço vezes um coeficiente e ele me dá a carga máxima que o meu aluno precisaria para fazer apenas uma repetição, tá? Então, esse é o teste de um RM subestimado, porque eu fiz através de um cálculo. Então, ele me deu ali que é 120 a carga máxima desse meu aluno, na extensão de joelhos. Se eu quiser botar à prova isso, eu vou botar meu aluno lá na extensão de joelhos com 120 quilos e eu vou ver se ele consegue fazer realmente uma repetição máxima. Esse é o teste de um RM. Agora, por que eu falo que eu não sou muito a favor desse teste com alunos idosos? Porque imagine vocês pegando um idoso que é sarcopênico, que é o tema dessa live de hoje. Aí eu tenho que fazer um teste de um RM com ele em diversos aparelhos. Vou botar ele na extensão de joelhos, na puxada, no supino, na adução, para descobrir qual é um RM deles em todos esses aparelhos. De uma pessoa que está fragilizada, de uma pessoa que é sedentária. Primeiro, que possivelmente eu corro um risco de lesionar essa pessoa, né? E segundo, gente, que essa pessoa provavelmente ela vai ficar alguns dias dolorida, no mínimo, tá? Então 2, 3 dias depois do teste, ela vai estar que ela não consegue nem caminhar, né? Não consegue nem pentear o cabelo. Então, para uma pessoa que já não gosta de academia, né? Que ela vai porque o médico mandou, se sente mal, ainda eu aplico uma carga máxima logo no primeiro dia, certamente ela não vai querer voltar para a minha academia. Pode ter certeza disso. Então, como questão também de estratégia de retenção, eu prefiro não utilizar. O teste de um RM para estudo científico, maravilha, tem que ser assim, né? Mas agora, para o meu dia a dia e com idosos que são mais frágeis, eu prefiro não utilizar. Qual é a vantagem no teste de um RM? É que ele transmite a força de forma fidedigna, tá? E ele vai me passar quais os percentuais depois de intensidade que eu devo trabalhar com o meu aluno. Então eu vou usar esse exemplo que eu dei para vocês do meu aluno na extensão de joelhos. Ele fez lá 120 quilos, a carga máxima dele. Aí eu vou calcular. Vou arredondar para 100 aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor aqui que um RM do meu aluno foi 100 quilos. Aí eu, poxa, mas então eu vou trabalhar 80% da carga com ele hoje. O que eu faço? Trabalho com 80 quilos. Vou trabalhar com 50% da capacidade máxima do meu aluno nesse aparelho. Trabalho com 50 quilos. Entenderam? Por isso que é interessante o teste de um RM. Por outro lado, tem todo esse viés que eu falei para vocês aí, tá? Então a desvantagem é que eu vou levar esse meu aluno a uma fadiga extrema já na primeira aula e eu vou deixar ele com dor muscular tardia e vou acabar com a motivação dele, tá? Então prefiro não usar. Eu prefiro usar de maneira muito mais simples a percepção subjetiva de esforço, mesmo que ele não me entregue um resultado tão fidedigno, mas eu não corro o risco de lesionar e de nem espantar o meu aluno, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, a gente sabe que para pensar na programação de treino é preciso que a gente tenha noção da condição atual do nosso aluno. Então, necessário avaliação física e dentro da avaliação fazer alguns testes, tá? Depois, gente, que eu sei a condição atual do meu aluno, é o momento de prescrever o treino. Então, vamos voltar um pouquinho agora no que diz o Consenso Europeu de Sarcopenia. Bom, ele me falou que eu tenho que trabalhar com cargas progressivas, tá? Beleza. Olha o que ele diz mais. As recomendações do Consenso Europeu dizem que os treinos de alta intensidade devem ser perseguidos, né, a 80% de 1 RM. Então, a gente tem que o objetivo é levar o nosso aluno até um ponto que eu consiga trabalhar com ele a 80% da capacidade máxima dele. Gente, 80% é intensidade alta. E não é o Guilherme que está falando isso.
É o Consenso Europeu de Sarcopenia. Como é que a gente deve trabalhar com alunos idosos sarcopênicos? Com intensidade elevada, tá? De novo, para chegar a trabalhar com carga elevada, tem que ter um trabalho de base para o aluno chegar até lá. Mais uma recomendação aqui, tá? Olha só, são recomendados 2 exercícios para cada grande grupo muscular, de 3 séries cada. Essa é a média, tá? Num treino único, tá? E 8 a 10 repetições por série. 8 a 10 repetições no momento que eu tô lá com 80% da carga, tá? Que é mais ou menos, né, o que se encontra na literatura quando se fala em aumento de massa muscular, tá? O início do treino, dos treinamentos, pode ocorrer e deve ocorrer com intensidade menor. É isso que eu vinha falando para vocês ali, de começar com um trabalho de base, tá? Pois alguns pacientes, ele fala em pacientes aqui, podem não tolerar tamanha sobrecarga, né? E então é recomendável que se trabalhe com 45% de 1 RM. Então vocês podem ver que no começo a gente trabalha com uma carga bem inferior a essa dos 80%, tá? Então com isso é possível ir modulando as variáveis, né? No carga, séries, repetições, e se deve aumentar progressivamente. Então essa é a recomendação do Consenso Europeu de Sarcopenia. Então, eu pegando essas informações aqui do consenso, eu coloco dentro da minha estrutura de treino da Ativa, que eu utilizo. Tá? Eu não vou falar sobre o método de treino aqui para vocês hoje, que não é o objetivo, tá? Mas eu vou dizer como é que eu faço, tá? No meu dia a dia. Eu tenho uma estrutura de treino que começa com uma anamnese inicial, tá? Depois eu verifico os dados vitais do meu aluno, faço uma liberação miofascial, entro na parte de mobilidades, ativação muscular, um exercício para aumentar a frequência cardíaca dele e aí sim entro na parte principal do treino. Depois faço um alongamento passivo nesse meu aluno e tenho um feedback final com ele. Essa é a minha organização, a minha estrutura de treino. Pegando as informações do Consenso Europeu de Sarcopenia, eu vou tentar montar uma aulinha para vocês aqui, tá? Como é que eu posso fazer? Então, na anamnese inicial, eu vou questionar se o meu aluno dormiu bem, se ele está com a medicação em dia, se ele está com algum desconforto ou alguma dor muscular, tá? Isso é o principal que eu preciso saber aqui para um idoso sarcopênico, em relação principalmente à questão de sono, de medicamento e se ele está com alguma dor muscular. Depois disso, de praxe, assim, eu vejo alguns dados vitais. Eu vejo pressão arterial de todos os meus alunos, saturação, tá? O idoso que tem diabetes, daqui a pouco eu vejo índice glicêmico. Depois eu faço uma liberação miofascial, tá? Que é importante no trabalho com os sarcopênicos. Posso fazer com rolinho, posso fazer com bolinha de tênis. Depois as mobilidades, gente. Faço uma série de mobilidades com um caninho de PVC, pode ser um cabo de vassoura também. Então, para o ombro, para o tronco, movimentos de membros inferiores, tá? Tornozelo. Então, faço toda uma preparação para o meu aluno, tá? Para depois ele entrar na parte principal. Exercícios de ativação muscular, tá? São importantes também nesse caso aqui, já que eu vou trabalhar com uma intensidade maior com o sarcopênico. Então, na ativação muscular, eu dou preferência para exercícios, principalmente de ativação do core. Então, eu gosto de fazer, por exemplo, posso prescrever o lenhador isométrico, né, onde fica um elástico na lateral e o meu aluno tem que segurar em isometria. Gosto de fazer também exercícios que envolvem equilíbrio e instabilidade, porque além de preparar as articulações, já tem a instabilidade, faz o aluno contrair um pouquinho mais o core. Aí coloco um exercício para acelerar a frequência cardíaca, tá? Acelerar o metabolismo, põe lá na cama elástica um skipping ou fora da cama elástica, depende da condição do meu aluno. Aí eu vou para a parte principal, tá? Ó, como é que eu organizei o treino aqui para o meu aluno? Depois eu vou explicar para vocês, tá? Coloquei agachamento bola, tá? Supino, adução, puxada frontal, extensão do quadril, elevação lateral do ombro, abdução, abdominal supra, flexão plantar, abdominal oblíquo. Essa é a minha aula. Não quero que vocês, daqui a pouco, gravem isso.
Eu estou só explicando para vocês como é que eu faço. E agora que é importante, eu estou levando aqui em conta que o meu aluno já treina, tá? Ele já passou da fase de adaptação, treina 3 vezes por semana e não em dias seguidos, ele dá um intervalo. Então, por que eu estou falando isso? Porque se vocês perceberam, eu coloquei todos os grupos musculares num treino só, tá? Então tinha exercício para peito, um para costas, um para ombro, um para posterior de coxa, um para anterior e posterior não, acho que eu fiz agachamento, né? Não, fiz agachamento bola e fiz extensão do quadril. Então tinha assim, tinha um para a parte interna e outro para a parte externa. Então, primeira coisa aqui é que eu tenho um treino equilibrado, passando por todos os grupos, tá? Se eu fosse dividir esse treino, aí sim, em vez de um exercício para parte posterior de coxa, colocaria 2, 3. Mas como é um treino único, eu estou fazendo todos os grupos musculares. Outro detalhezinho aqui, gente. Se vocês repararem, tem um exercício de membro superior, outro de inferior. Superior, inferior. Superior, abdômen. Tá? Então eu prefiro fazer alternado por segmento. Por quê? Porque, gente, eu tenho 1 hora de treino, no máximo, com o aluno. Eu tenho toda uma programação com ele, né? Um aquecimento, eu tenho que alongar esse aluno no final. Se eu trabalhar um exercício de forma isolada, eu sou obrigado a dar um intervalo um pouco maior, porque eu estou trabalhando com uma carga mais alta. Tá? Então eu não vou conseguir prescrever todos os exercícios que eu preciso. Então o que eu faço? Coloco um exercício de superior e um de inferior. Enquanto ele está fazendo ele está descansando o outro. Tá? Aí ele faz os dois e eu deixo ele descansar. Repito os dois. Tá? É uma estratégia. Não precise ser assim. Tá? Cada um tem uma maneira de fazer, eu tenho a minha estrutura de treino. Só estou passando para vocês a ideia. Tá? E aí, de maneira, eu posso ir progredindo, né? De acordo com o tempo. Eu posso trabalhar de maneira isolada também, não tem problema. Quando eu estiver num treino A e B, por exemplo. Posso fazer isso, tá? Que mais, gente? Em relação aos cuidados. Sempre que a gente vai trabalhar com sarcopênico, é importante que a gente fique muito próximo do aluno. Porque esse aluno ele tem uma certa fragilidade e ele é mais instável. Tá? Então é muito importante que a gente fique muito próximo desse aluno. Outra coisa, exercícios de treinamento funcional são bons, são ótimos, né? Porque uma das coisas que o sarcopênico perde é a função física. Tá? Então a gente precisa trabalhar também esses movimentos que ele está acostumado a fazer. Só que, gente, vamos pensar aqui. Se ele tem dificuldade em fazer no início, ele não vai conseguir fazer na academia também, tá? Então, eu vou dar uma ênfase primeiro para o ganho de força muscular, o ganho de massa muscular, para depois eu incorporar atividades mais complexas com ele, tá? Então, se ele é instável, se ele tem instabilidade, eu dou preferência para colocar ele nos aparelhos primeiro, porque fica mais seguro. E aí depois, sim, aos poucos eu vou incorporando alguma coisa de funcional também. Até porque meu aluno precisa agachar, né? Ele precisa ficar na ponta do pé, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de tudo isso, tá? Só que eu vou indo de maneira gradual. Então, para a segurança dele, começo no aparelho e depois eu vou indo para o treinamento funcional. Aliás, eu trabalho muito com treinamento funcional com idoso, tá? Então, gente, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Trouxe alguns detalhes, né, que vocês devem cuidar. Mas a grande mensagem que eu quero deixar para vocês é que, assim, não tenham medo de trabalhar com idoso que esteja fragilizado, com idoso sarcopênico. Vocês devem trabalhar com intensidade elevada, mas precisa de um tempo para preparar o aluno para chegar até lá, ok? Essa é a grande mensagem que eu deixo para vocês, tá? Outra coisa, para a gente ser um personal de destaque, a gente precisa, obviamente, ter conhecimento sobre isso. Não dá para fazer o feijão com arroz, tá? Feijão com arroz, vocês só vão estar gastando o tempo do aluno,
tá? E não vai levar vocês para lugar algum. Vocês precisam oferecer e gerar resultados concretos para os alunos de vocês. É assim que o trabalho de vocês vai ter destaque, é assim que o boca a boca vai funcionar, e o boca a boca com outros profissionais da saúde também. Então, além disso, além de conhecimento técnico, vocês precisam saber externar o trabalho de vocês, vender o serviço de vocês, porque através da venda é que vocês vão ter um faturamento maior, beleza? Conhecimento técnico junto com conhecimento também de carreira e de negócio. É isso que vai fazer vocês chegarem nesse faturamento de 10 mil por mês. Tá bom, galera? Quero agradecer a quem esteve aqui na live de hoje. Tem mais alguns materiais sobre sarcopenia, acho que vocês conseguem ainda nos stories, ainda dá tempo, e na página também já fiz algumas publicações sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para mim aqui que eu respondo sem problemas, tá? Até quinta-feira, então, na próxima live, eu vou aguardar vocês. Um grande abraço!